vírgula. Vamos tirar aí muita preocupação de muita gente que por falta de informação morrem de medo de perder seus benefícios, principalmente os de incapacidade. Quando o INSS, somente em alguns casos, ele não pode cessar a incapacidade. Tá? O INSS fica impedido nesses casos. Esse conteúdo é atualizado, esse conteúdo é importantíssimo, vai trazer esclarecimento, tira dúvidas e vai trazer um pouquinho de tranquilidade, tá? Quando o INSS concede um benefício de incapacidade, seja ele temporário ou permanente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o segurado era para ter um pouco de tranquilidade, né? Porque ele conseguiu ter um benefício que vai dar suporte enquanto ele estiver incapacitado, mas não. A preocupação é constante, as perícias futuras, o benefício pode ser cortado. No entanto, existe uma legislação própria, tá? E jurisprudência que já deixaram claro que existem situações específicas que a incapacidade ela não pode ser cessada, justamente para garantir a proteção da dignidade dessa pessoa. E deixando claro, não é de graça. Quem recebe auxílio-doença, quem recebe aposentadoria por invalidez, quem recebe auxílio-acidente, tem que ter qualidade de segurado, quer dizer, estar pagando o INSS. Então não é de graça. Um dos principais casos que está relacionado são as doenças graves previstas em lei. HIV, alienação mental, enfermidades, né, que constam na lista do artigo 151 da Lei 8.213 de 91, que tem aí uma proteção diferenciada. Hepatopatia grave, entrou lúpus, esclerose múltipla, sabe? Nós temos vídeo aqui no canal, faça uma pesquisa, dá uma olhadinha, tá? Essas condições reconhecidas pela legislação como incapacidade são de forma duradoura ou definitiva, impedindo a cessação de forma arbitrária. E tivemos agora a derrubada do veto, no caso aí da aposentadoria por invalidez, pessoal chamando gente com doenças incuráveis, que já estavam comprovadas. O segurado já tinha comprovado 10 vezes que a doença é progressiva, que a doença não tem cura. Outros em estado terminal, sendo submetidos a convocações do INSS. Além disso, existem situações que o segurado já se encontra com idade avançada, geralmente acima de 60 anos, e a própria justiça tem decidido que muitos processos que não faz sentido expor uma pessoa idosa a sucessivas perícias, ou a um risco de ter o benefício suspenso, quando a sua condição já está consolidada, irreversível. Foi o que eu falei. Nesses casos, a cessação é considerada abusiva. Outro ponto importante está os segurados que passaram por reabilitação profissional, mas não conseguiram ser reinseridos no mercado de trabalho devido à gravidade das sequelas. Nessas hipóteses, a manutenção do benefício é a única forma de garantir a subsistência, já que o retorno a uma atividade laboral ela é inviável. Você não pode sair da reabilitação profissional, tipo assim, o INSS. Ah, mas você não está apto para exercer a sua função nenhuma outra, joga você numa perícia e cancela o seu benefício. Há casos também de incapacidade que é considerado total e permanente, e quando a perícia comprova que não há perspectiva de recuperação ou de reabilitação para qualquer função, o benefício ele não pode ser encerrado, é o que eu estou falando. E o desamparo que esse segurado vai ficar? E a situação que geralmente aí não é só o segurado, é toda a família. O mesmo vale para aqueles que dependem aí de terceiros. Por exemplo, para atividades básicas, diárias, bom, se alimentar, higiene, locomoção. Uma dependência integral torna impossível o exercício de qualquer atividade. E a manutenção do benefício é uma questão de sobrevivência. Além disso, os aposentados por invalidez têm direito ao adicional de 25%, num caso como esse, tá? Que não consegue se alimentar, fazer a própria higiene, não consegue se locomover, é necessário ter um cuidador. Esses 25% é exatamente para isso. Só que muita gente pensa que é somente pedir. Não, esse caso ele vai ser analisado na perícia também do INSS. Tá? Se caso você ficou numa situação como essa e tem direito ao adicional os 25%, quem vai dizer é o perito. Quando há laudos médicos consistentes, provas robustas e que a incapacidade é contínua, o INSS não tem autorização legal para simplesmente encerrar o pagamento do benefício. Mas faz, em muitos casos, tá? A jurisprudência reforça que a situação desses casos viola o princípio, né, da proteção e da segurança jurídica. Outro cenário que impede é quando ocorre aí, quando a incapacidade é decorrente de um acidente grave, seja ele no trabalho ou não, que deixou sequelas irreversíveis. Nesse caso, a própria natureza do acidente já demonstra que o segurado
não poderá retomar as suas funções anteriores. A proteção também se estende quando o segurado está em tratamento contínuo, sem previsão de alta médica. Interromper o benefício nessas situações significa cortar a possibilidade de custear o tratamento e pode colocar em risco não apenas a vida, mas também o processo de recuperação. A Justiça ela tem reconhecido, tá, pessoal, quando a doença é degenerativa, progressiva e sem cura, que a incapacidade ela não pode ser considerada temporária. Como é que você vai pegar uma doença que está progressiva, que cada vez vai piorando a situação do segurado? Ah, não, é temporária. Que temporária? Mesmo que o segurado tenha momentos de relativa melhora, a tendência é o agravamento e por isso a cessação ela não deve ocorrer. Existem casos em que a incapacidade afeta, por exemplo, saúde mental de forma irreversível. Esquizofrenia, transtornos severos de ordem cognitiva. Nessas condições, a legislação ela prevê uma proteção máxima, impedindo que o INSS retire o benefício. Outro aspecto relevante é que mesmo quando a incapacidade ela não é absoluta, mas o segurado não encontra a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho em razão de limitação ou da sua condição socioeconômica, a manutenção do benefício é necessária. A análise deve ser feita de maneira ampla, mas o INSS não faz isso, tá? Na Justiça você consegue, porque o juiz, ele não só, no caso, ele não avalia somente a incapacidade. O juiz avalia a idade, a escolaridade, o convívio familiar, a situação social da pessoa. Tudo isso é levado em conta, fora a idade, né? E outra, com baixa escolaridade, e uma pessoa com a idade já avançada, com 60 anos, como é que você pode querer jogar uma pessoa dessa no mercado de trabalho? Uma pessoa que está 10, 15 anos afastado. Não tem condições. E aquilo, quem já tem mais de 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos de aposentadoria por invalidez, também não pode ter o benefício cessado. E os portadores de HIV, né, que já recebem aposentadoria por invalidez. Você tirar o benefício de uma pessoa dessa, você está condenando ela à vulnerabilidade. O INSS costuma adotar, tá, algumas medidas para conseguir fazer a revisão, para poder cortar benefícios. E existem hipóteses em que a cessação do benefício ela é proibida, justamente porque a incapacidade ela é reconhecida como definitiva ou porque a cessação causaria danos irreversíveis a esse segurado. Então, quando eu falo, vocês devem acompanhar, vocês devem ficar antenados. Essas informações que deveria dar o INSS, eu trago informações todos os dias para tirar dúvidas, esclarecer vocês, mostrar direitos, mostrar deveres também. Porque se você não souber de nada disso, você dança na mão do INSS. INSS não é para amadores, pessoal. Caso o seu benefício seja cessado indevidamente, tem a piada do recurso administrativo. Eu chamo aquilo de piada, porque não muda nada. Aquilo ali é só para falar que o INSS ele dá ampla defesa. Mas não dá porcaria nenhuma. Porque você pode fazer o que for lá naquele administrativo, lá, esse recurso administrativo não muda nada. O negócio é ir pro pau mesmo, tá? É pra justiça. E as leis dos tribunais aí estão cientes de tudo que está acontecendo e asseguram, tá? Que a incapacidade ela não vai ser cessada. Mesmo que o INSS tenha cessado e numa perícia for constatado a incapacidade e esses dados provenientes da vida pessoal do segurado, idade, escolaridade, tempo de afastamento, a vida social, familiar, o juiz reintegra na hora, manda liminar na hora. Não vai ficar esperando terminar o processo para receber, não. Já dá uma liminar, a tutela antecipada, e a pessoa continua recebendo benefício até sair a sentença e um abraço, tá? E se tiver alguns meses que ficou sem receber, vai receber como atrasado e acabou. E INSS, pessoal, é a máquina do mal, tá? Eu falo, teve um dia que eu falei aqui, né? Enquanto você paga o INSS, eles nem estão nem aí para você. Você pediu um benefício e você abriu as portas do inferno. Teve um monte de gente aqui colocando, é a porta do inferno mesmo nos comentários. E eu acho mal barato isso. Mas não é verdade, pessoal? É a porta do inferno, porque só traz angústia, dor, sofrimento. Não tem nada de bom. Que credibilidade que o INSS tem? Fala pra mim. Como você está recebendo benefício? Tanto faz, qualquer benefício agora. Você tem segurança que no próximo pagamento o dinheiro vai estar lá na conta? As pessoas vão para o caixa eletrônica rezando.
Vai pedindo a Deus que o dinheiro esteja lá para pagar as contas. Não é dinheiro para festa, para viagem, para nada não. É muitas vezes dinheiro para custear tratamento, remédio, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, gás, colocar comida na mesa da família. E a pessoa não está recebendo nada de caridade, não é esmola de governo, não. Não é migalhas, não, que nem esses bolsa isso, bolsa aquilo são. Eles jogam as migalhas e tiram milhões. Não, você não recebe migalhas, você pagou para ter esse direito. Sabe? É incrível. E a maneira que você, que eu falo, você é todos pagadores de impostos que na hora que acontece um acidente, uma doença, mesmo pagando para ter esse suporte, são humilhados, desprezados, maltratados, sabe? Isso é um absurdo. Esse país aqui, eu vou falar uma coisa para você. Enquanto a gente vê vagabundo aí, ó, saindo pela porta da frente, não pegando cadeia, gente que rouba bilhões, né? E pior que tem os idiotas que ainda aplaudem tudo isso ainda. Pois é. Meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo, tá bom? E você, amigo e amiga, que estão sempre me incentivando, estão sempre aqui comigo, que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de vocês, tá? Com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, tá bom? Vou deixando meu forte abraço e até os próximos vídeos.